Esta é mais uma aula a respeito de resposta de sistemas sendo analisadas a partir da função de transferência, em que a gente está procurando caracterizar regime estacionário dessas respostas. Nós vamos continuar falando de sistemas de segunda ordem. Essa é a terceira parte a respeito de sistemas de segunda ordem. E nessa aula nós vamos basicamente ver alguns exemplos de como a gente utiliza os parâmetros definidos anteriormente na primeira e na segunda parte. Para um bom entendimento do que nós vamos falar aqui, é conveniente o conhecimento a respeito de função de transferência, transformada de Laplace e expansão em frações parciais. Além disso, é conveniente que a primeira e a segunda parte, que tratam de sistemas de segunda ordem, já tenham sido assistidos, porque nessas duas partes a gente procura desenvolver as equações que a gente vai utilizar nessa aula. Na primeira parte, a gente viu como que a gente consegue obter informações que nos permitem calcular o coeficiente de amortecimento, o zeta, e a frequência de oscilação natural a partir da função de transferência. E nós também vimos qual é a relação desses dois parâmetros com a parte real e a parte imaginária dos polos conjugados complexos. Na segunda parte, nós vimos como a gente pode obter parâmetros que permitem caracterizar a curva de resposta de um sistema linear invariante no tempo e de segunda ordem. Tá? Basicamente, a gente pode definir essas equações tanto em função do coeficiente de amortecimento zeta e da frequência natural, como também podemos definir essas equações a partir da parte real e da parte imaginária dos polos conjugados complexos. Entre os parâmetros que nós trabalhamos, temos o tempo de subida, o rise time, temos o instante de pico, o peak time, o sobressenal percentual, relativo ao valor de regime permanente, o máximo overshoot, e o settling time, o tempo de assentamento, para dois critérios, de 2% e 5%. Um primeiro exemplo que a gente pode utilizar é basicamente como que a gente define esses parâmetros. No enunciado, nós temos um sistema, conforme mostrado na figura, é um sistema de segunda ordem, o problema está nos fornecendo o zeta igual a 0,6. Ele está dizendo que o ômega n, a frequência de oscilação natural, é 5 radianos por segundo. E ele pede para a gente definir o rise time, o peak time e o maximum overshoot. E o settling time, a partir dessas duas informações. Conforme vimos, isto é basicamente aplicar as equações que a gente viu na segunda parte a respeito de funções de segunda ordem. Muito bem, nós vimos que a fórmula para calcular o rise time é π menos o θ, e o ômega. O θ é o ângulo formado, num triângulo retângulo em que o cateto oposto ao ângulo θ é a parte imaginária do nosso polo, que pode ser calculada como ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado, e
o outro cateto é a parte real do nosso polo dos dois polos complexos conjugados. Muito bem, o sigma nós também vimos lá na primeira aula que pode ser definido como zeta ômega n. Então o θ é o arco cuja tangente, né, é ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado sobre zeta ômega n. Como o problema passou para a gente o ômega n, 5 radianos por segundo, e o zeta 0,6, né, o θ é obtido diretamente desta equação. Se nós temos o θ, nós vamos ter 3,14 menos o θ em radiano, o ângulo sempre em radiano, 0,93, dividido pelo ômega. O ômega é o ômega n, que é 5 radianos por segundo, raiz quadrada de 1 menos 0,6 ao quadrado. Com isso, né, a gente tendo zeta e tendo a frequência de oscilação natural ômega n, a gente, né, tranquilamente consegue obter o rise time, que nesse caso deu 0,55 segundos. Muito bem, o tempo de pico, né, o instante de pico é π sobre o ômega. Né? O ômega é obtido como o ômega n raiz quadrada de 1 menos zeta, que neste caso vai dar 4, π é 3,14, e né, na segunda parte a gente havia definido essa equação, e com isso, simplesmente aplicando a equação, a gente consegue obter o tempo de pico, o instante de pico. A mesma coisa vai acontecer com o settling time, tá? Tanto para o critério de 2% quanto para o critério de 5%, a gente depende apenas de conhecer o zeta e o ômega n, que foi fornecido para a gente neste caso, tá? Pelo problema. Então, a gente tendo a informação do zeta e tendo a informação do ômega n, a gente consegue calcular os parâmetros, incluindo o overshoot relativo, né, percentual, né? Na equação que nós também definimos na segunda parte, a gente tendo o zeta, basta substituir os valores para definir o máximo overshoot ou sobressinal percentual. Muito bem. Num segundo problema, nós temos um sistema, como mostrado na figura, e aí, neste problema, já pede-se para definir o ganho K e KH, né, que aparecem nos blocos, um no ramo direto e o outro no ramo de realimentação, né, de forma que o sobressinal em resposta a um degrau unitário seja de 0,2 e o instante de pico, o peak time, de 1 segundo. O problema também diz para utilizar os valores das constantes J e B como igual a 1. Então, nesse caso, né, nos foi dado, né, parâmetros de tempo e a gente vai ter que definir estas constantes. O primeiro procedimento é obter a função de transferência desse sistema, porque se a gente tiver a função de transferência, a gente consegue definir o zeta e o ômega n, e a gente sabe que com eles a gente consegue calcular qualquer parâmetro, né, entre os que nós definimos, que caracterizam a curva de resposta. Como nós temos dados de parâmetros que caracterizam a curva de resposta, então com os valores fornecidos a gente muito provavelmente conseguirá definir o zeta e o ômega n, e aí, né, podemos tentar com o zeta e o ômega n obtidos definir o K e o KH
né, que estão sendo solicitados. De qualquer forma, a primeira coisa é obter a função de transferência do nosso sistema, né? Uma opção é a gente simplificar, né, a realimentação e o produto por 1 sobre S, né? E aí, simplificando esse bloco, né, e simplificando esse segundo bloco, nós vamos ter a função de transferência deste nosso sistema, né? Conforme nós podemos ver por inspeção, né, o termo independente no denominador aparece no numerador. Ou seja, essa nossa função de transferência, ela está exatamente no formato que nós definimos lá na primeira parte, como uma forma em que a gente diretamente pode obter informações sobre o nosso sistema. Então, toda vez que a gente tiver um diagrama de blocos, a gente simplifica ou utilizando equações ou utilizando, né, as propriedades para expansão ou redução de diagramas de blocos, de forma a obter a função de transferência do nosso sistema. Muito bem, uma vez a gente tendo a nossa função de transferência, o primeiro procedimento que foi feito, já que o J e o B são iguais a 1, a gente substituiu B e J na equação por 1. E aí a nossa função de transferência para este caso assumiu esse formato. Este formato é exatamente convergente com o nosso padrão. Então a gente sabe que o K, na verdade, nos fornece a informação do ômega-n, a frequência natural de oscilação. Então o ômega-n é a raiz de K. E 2ζ ômega-n vai ter que ser igual a 1 mais K vezes KH. Tá? Então a gente tem duas equações em que a gente relaciona os valores solicitados K e KH com ômega-n e ζ. Bem, só que nós não conhecemos o ômega-n e ζ, mas o problema informou para a gente, né, dados com relação ao overshoot e ao tempo de pico, que podem nos permitir obter essas informações. A gente tem que lembrar que a equação do overshoot, ele nos permite, né, associar o overshoot com o zeta. Então, se a gente conhece o overshoot, a gente consegue calcular o zeta nessa equação. É exatamente o que nós vamos fazer, tá? O máximo overshoot, né, a equação nós vimos lá na segunda parte, que o overshoot está relacionado com uma exponencial em que o único parâmetro é o zeta. Com isso, né, a gente pode aplicar propriedades de logaritmo. A gente sabe que nesse caso o overshoot é 0,2, né, ou seja, 2%, né, aliás, 20%, né, e nesse caso a gente consegue obter o valor para o zeta. Muito bem, com o tempo de peak time, a gente sabe o que? Que o peak time é igual a π sobre ômega. O ômega é ômega-n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. O zeta nós acabamos de calcular com a informação do máximo overshoot, né? Com isso, a gente pode manipular essa equação e obter o valor do ômega-n. Conhecendo o ômega-n, a gente consegue obter o valor de K e obter, né, na equação com zeta o valor de KH. Né? É exatamente o que a gente fez. O ômega-n, que é 3,53, nós acabamos de calcular ele aqui. A unidade não foi colocada, mas é radiano por segundo.
né? Então 3,53 é raiz de K, então a gente tem o K igual a 12,5, né? Na equação do zeta, né, nós conhecemos o zeta, porque nós já calculamos, nós já conhecemos o K, acabamos de calcular ele, né? E a única incógnita é o KH, né? Então, jogando os valores nessa equação e resolvendo essa equação, nós vamos ter o KH igual a 0,178, que eram exatamente os valores pedidos, né? Com essas informações de zeta e ômega n, a gente pode calcular, né, o valor do rise time, né, o tempo de subida, e os tempos de settling time, tá? Caso fosse necessário. Muito bem, um outro problema é a gente conhece a curva de resposta e a gente precisa definir a função de transferência para o nosso sistema, né? Mesma coisa, a gente conhece o overshoot está diretamente relacionado com o zeta, né? Nós conhecemos o peak time, né? Nós conhecemos o valor em regime permanente, né? E então a gente sabe, né, numa resposta degrau, a nossa saída vai para 1 se a função de transferência tiver na forma padrão que nós definimos lá na primeira parte. Então é exatamente isso que nós vamos procurar definir para conseguir obter, né, os valores de A e C que satisfaçam a esse overshoot e a esse tempo de peak time, de instante de pico. O primeiro procedimento foi aplicar, né, as propriedades que a gente conhece com relação à realimentação para obter a função de transferência do nosso sistema. Neste caso, a função de transferência obtida, nós temos uma constante C multiplicando o S ao quadrado. Na forma padrão, a gente necessita que o S ao quadrado esteja multiplicado por 1. Então, nós vamos dividir em cima e embaixo por C, né? E a nossa função de transferência vai ficar nesse formato. O termo independente de S aparece no numerador, né, da nossa função de transferência. Então, nós temos uma função de transferência na forma padrão. Se ela está na forma padrão, o A sobre C é o ômega n ao quadrado. E 2 ômega n é igual a 1 sobre C, né? O problema passou informação de maximum overshoot, o problema passou qual é um instante de pico. Nós vamos usar as equações que a gente viu na segunda parte para relacionar e obter os valores de zeta e ômega n e posteriormente os valores de A e C que a gente precisa. Muito bem, a equação do máximo overshoot, né, é essa que está apresentada. A gente sabe que nesse caso o máximo overshoot é 0,254, né? E com essa equação, após alguma manipulação, a gente obtém o zeta para nossa equação, né? Basicamente, nós usamos só propriedades de logaritmo e operações algébricas normais para obter o valor de zeta. Ok? Nós temos o peak time, o instante de pico, né, que nós conhecemos e no caso é 3, é igual a π sobre ômega. Então a gente pode achar o ômega. Conhecendo o ômega, né, também com uma equação que a gente já conhece, a gente pode calcular o ômega n, né? Temos o ômega n,
temos o zeta, então a gente consegue calcular o A e o C. 1 sobre C é 2 zeta ômega n ao quadrado, então dessa equação a gente consegue tirar o valor de C. Uma vez conhecido o valor de C, na equação de cima a gente pode calcular o A. Muito bem, é exatamente o que nós fizemos aqui, né? Aqui em cima nós temos o que nós já conhecemos, né? E aqui 1 sobre C é 2 zeta ômega n, né? Então C vai ser, né, 1 sobre 2 zeta ômega n. Tem um quadrado aqui que não devia estar nessa equação. Então, essa equação tem um errinho aqui. 1 sobre C é 2 zeta ômega n. Tá? 1 sobre C é 2 zeta ômega n. Com isso, nós vamos ter, né, 2, o zeta é 0,4, nós calculamos, né, aqui anteriormente com a informação do máximo overshoot. O ômega n nós calculamos aqui com o peak time, né, e a equação que relaciona o ômega com o ômega n, né, e aí a gente tem o valor de C, que é 1,095. A outra equação que a gente conhece é que o ômega n ao quadrado é A sobre C. Com isso, o A vai ser o C, que nós acabamos de calcular, vezes ômega n ao quadrado. Com isso, a gente consegue obter o valor de A. Então, a gente já tem os parâmetros A e C, basta julgá-los na equação. Aqui nós vamos, no numerador é A sobre C, então vai ser 1,428 por 1,095, 1 sobre C vezes S, mais A sobre C. Com isso, nós temos a nossa função de transferência que, teoricamente, atende os requisitos, né? Para testar isso, eu levei essa função no MATLAB e usei aquela função stepinfo que a gente viu no final da segunda parte, tá? E ele devolveu aqui um overshoot, né? Um pico com 1,2540, que é o que acontece, ou seja, um overshoot de 25,3970, né? E um peak time de 3,02 segundos, né? Na verdade, o peak time é 3. A gente viu durante a segunda parte que a definição das equações que a gente utiliza, elas fazem uso de algumas aproximações. Então, algum erro residual, né, era de se esperar. E aqui nós temos um gráfico da resposta do nosso sistema. Muito bem, com isso nós encerramos mais essa parte a respeito de sistemas de segunda ordem. Na sequência, na próxima parte, nós vamos ver como utilizar o que a gente aprendeu até agora para conseguir alguma aproximação para analisar sistemas de ordem maior do que 2, né? Qualquer sugestão é sempre bem-vinda no intuito da gente tentar melhorar esse material. Muito obrigado.